Olá, que bom que mais uma vez você está aí para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Uma das coisas que me fascina na religião são as profecias. A gente estudando a Palavra de Deus, a gente consegue perceber como Deus, através das profecias, Ele apresenta os tempos que nós estamos vivendo, aquilo que nós já vivemos, o que aconteceu no passado e o que ainda está para acontecer no futuro. E uma das profecias que ainda está para acontecer é sobre a união das igrejas. Agora, união das igrejas. Se eu falasse isso alguns anos atrás, eu seria taxado como louco. União das igrejas? A quantidade imensa de religiões que nós temos por aí, será que pode existir uma união e se tornar em uma só igreja? Mas hoje, isso está cada vez mais próximo. Alguns anos atrás, em 2000, o Papa João Paulo II já falava sobre união das igrejas. Ele esteve reunido com um grupo de pessoas, isso está na Folha de São Paulo, no dia 16 de agosto, se eu não me engano. Ele já falava sobre a união das igrejas cristãs. Alguns dias atrás, o Papa Bento XVI esteve na Austrália, reunido com várias denominações religiosas e outros grupos religiosos não cristãos, como o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, falando sobre a união das igrejas, das religiões, com o argumento de exterminar o terrorismo ou resolver de uma vez por todas os problemas mundiais. Mas o que isso está envolvido com o final dos tempos para ser uma profecia? O que a união das igrejas pode nos mostrar o tempo que estamos vivendo e o que vai acontecer para a volta de Jesus? Esta e outras questões você acompanha agora. Está no ar, Na Mira da Verdade. Participe do nosso programa, afinal de contas, é você quem faz o programa. Bom, na semana passada nós deixamos em aberto aqui a questão sobre a união das igrejas. E eu passei alguns dados para você no início do programa, como isso está acontecendo e cada vez mais está se falando em união das igrejas. Professor Leandro Quadros. Vamos lá, Tito. A pergunta é a seguinte, quem mandou para a gente foi o Ademir Ramos, ele é de Sombrio, Santa Catarina, ele disse o seguinte, ele mandou essa pergunta a semana passada e nós deixamos em aberto. Em minha cidade, duas denominações se unirão. Isso tem a ver com o final dos tempos, professor? Com certeza, Tito e querido Ademir, a união das igrejas é uma profecia bíblica, nós podemos analisá-la, não vou analisar com todos os detalhes aqui por causa do tempo, mas essa profecia está em Apocalipse, capítulo 16 e também no capítulo 17. Aqui apresenta, por exemplo, a batalha do Armagedon, em Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Essa batalha do Armagedon é o último conflito que haverá entre os filhos de Deus, né, e o poder do mal, querendo perseguir os filhos de Deus. E nesta profecia, Tito, do Armagedon, em Apocalipse 16, há a menção de águas que, de acordo com Apocalipse 17:15, águas no Apocalipse simbolizam povos. E menciona-se também no verso 14, reis de todo o mundo, juntamente com esses povos, se unindo para perseguir aqueles que não aceitarem o sinal da besta, que é o falso sábado mencionado em Apocalipse 13. Então você percebe também isso em Apocalipse 17 aqui, ó. Aqui você vê o poder perseguidor no verso 14, ó. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Então Apocalipse 16 e 17 mostra a perseguição que essas águas, ou seja, toda essa multidão de pessoas de várias denominações que não vão aceitar a verdade, juntamente com o poder civil, vão perseguir o povo de Deus que aceita o verdadeiro selo de Deus. Mas existe uma diferença entre o bom e o ruim, entre o mau ecumenismo. O bom ecumenismo é aquele mencionado por Jesus em João 17, 22 e 23, que diz o seguinte: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O bom ecumenismo é quando cristãos de todas as igrejas, de todas as denominações, se reúnem para fazer o bem ao próximo. Ou se unem para seguir verdades bíblicas, todas as verdades bíblicas. E o mau ecumenismo? O mau ecumenismo é aquele que acontece quando as pessoas se unem-se igrejas, mas para que haja essa união, algumas verdades bíblicas têm que ser abandonadas. Esse mau ecumenismo, cristão algum deve participar dele. Por quê? Apocalipse 14:12 nos mostra uma coisa muito importante. Que o povo de Deus deve se unir apenas sobre essa circunstância aqui de Apocalipse 14:12 que afirma. Aqui está a perseverança dos santos. Santos na Bíblia são os crentes em Jesus, os que creem em Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse ecumenismo que está sendo feito hoje, ele tem um perigo muito grande porque ele não está havendo, por exemplo, na Organização Mundial das Igrejas, o interesse de unir-se para estudar mais a Bíblia e seguir todas as verdades da Bíblia. O que está acontecendo